Santos, irmãos, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Estamos fazendo essa live, acabamos de chegar no monte. Falta 20 minutos para uma hora, em nome de Jesus Cristo. Orando pelos aqueles que precisam, aqueles que deixaram o nosso nome, quer dizer, a cada nome. Amém? Quem não me conhece, sou o pastor Elias da Igreja Edificada em Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Tenho uma palavra de fé nessa noite para a tua vida em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu queria falar um pouquinho de Paulo, né? O que entrou no meu coração agora. Paulo, ele perseguia os cristãos, né? Não foi quando Estevão foi apedrejado, Paulo estava ali junto, ele era chamado Saulo, mas depois Deus foi lá e o chamou, trazendo cegueira e trazendo também, ele ficou sem enxergar, né? Colocou uma escama sobre os olhos dele e ficou 3 dias jejuando e orando, né? A voz de Deus falava bem assim para ele: você, quem és tu, Senhor? Sou Jesus, por que tu me persegues? Então quer dizer que Paulo, ele perseguia, Saulo, ele perseguia os cristãos, ele não perseguia Jesus, mas todos aqueles que perseguem o povo de Deus não está perseguindo o povo de Deus, está perseguindo Jesus. Amém? Então todos aqueles que perseguem os cristãos, acha que não está perseguindo é você, não. Até os demônios, se estiver perseguindo você, está perseguindo Jesus. Amém? Essa palavra de fé, fica tranquilo que Deus está no assunto em nome de Jesus Cristo. Amém? Tem nessa noite em nome de Jesus uma palavra para a tua vida em nome de Jesus, dando oportunidade para o levita André em nome de Jesus Cristo. Amém? Hoje eu quero tratar com vocês, né, como o Senhor está tratando conosco, na verdade. Vou deixar uma palavra maravilhosa que se encontra lá no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 34, verso 22 ao 34, amém? Eu vou estar lendo aqui. Logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E a chegada já à tarde estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pela onda, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, e não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: venho. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado por o outro lado, chegaram à terra de Genesaré. Amém? O que o Senhor revela para mim, e eu trago comigo com vocês, revelo a vocês também o que o Senhor tem tratado, é que do princípio do Senhor partiu uma ordem, não foi um pedido. O Senhor, a palavra é bem específica, ele ordenou o Senhor aos seus discípulos. Às vezes nós temos assentado coisas que o Senhor tem nos ordenado, e a gente, levando esse texto, essa mensagem, entendemos que na ordenança do Senhor haverá momento de tribulação, que nem tudo que o Senhor fala, o que vai acontecer, será por um momento sem
haver uma luta, uma guerra sendo travada. Que a palavra fala assim que vento forte os tomou. Que eles estavam vivendo por um momento de tribulação. E que nessa caminhada, aquilo que o Senhor tem ordenado a nós, haverá momentos de uma forte turbulência. Mas o que me intriga mais a palavra é que nesses ventos fortes, na turbulência, o Senhor estava andando sobre as águas, estava por cima. Pedro vendo aquilo, os seus discípulos atemorizados, após os seus discípulos atemorizados, o Senhor tendo acalmado o coração deles, falando que estava sobre, que era o Senhor. Pedro teve um momento de fé e de desejo de experimentar aquilo que ele estava presenciando. E o Senhor falou, vem. O Senhor não falou, vem, eu te colocarei por cima. O Senhor disse, vem. Às vezes é necessário um passo de fé para que possamos estar por cima. Mas a palavra fala que Pedro consistou-se. Pedro teve medo pela forte onda turbulenta que estava acontecendo no momento, pela a tribulação. E o que me leva a entender é que quando Pedro chamou o Senhor, quando Pedro afundou, a palavra não fala que o Senhor o levou para cima, o jogou, empurrou, impulsionou para cima, e nem que o manteve na temperatura, no mesmo alicerce da água. A palavra fala que o Senhor o levantou, agarrou pela mão e o colocou para cima. Então o que eu quero dizer é que quando você clama, no momento de clamor, no momento que você compreende que o Senhor está acima, Ele não vai te pegar e jogar porque Ele já está acima do seu problema. Ele não vai te colocar ali no mesmo nível para que você suporte. Ele fala que a palavra fala que Ele colocou acima, que Ele puxou acima. Então o Senhor, Ele está acima do problema, Ele não está no meio, no fundo, Ele está acima. Entenda isso, que quando clamamos, o Senhor não deixa nos afundar, Ele não coloca ali para que possamos suportar, pelo contrário, Ele coloca acima. Mas quando Ele coloca acima, o Senhor não tinha acalmado o vento ainda. A palavra não fala que o Senhor tinha acalmado o vento. A palavra vem depois, que quando eles foram até o barco, aí sim o Senhor acalmou o vento. Então há um momento onde o Senhor prepara um lugar de segurança para aí sim acalmar o vento. O Senhor coloca-nos em cima das águas, mas ainda há turbulência, mas temos o Senhor agora conosco. E há um momento onde Ele coloca-nos em segurança para que assim se acalme o vento. Amém? Então essa palavra vem dentro dos nossos corações, que o Senhor está acima das nossas dificuldades, dos nossos problemas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, olhando para essa história, é uma história de fé, é uma história que não são para todos. Você vê que eram os discípulos que estavam em cima do barco, mas o que me chama a atenção é que só foi um que experimentou o milagre, assim é na nossa vida. Foi o único arrogante, ignorante, que muitos falam, um indulto, que teve a capacidade de andar por cima das águas, mesmo assim que ele afundou, mas ele andou. Ele é o único que teve a sua experiência, E também me leva também a Jacó, quando foi lutar com o anjo. Na verdade, ele foi ferido na coxa, como se diz, Aí alguns fazem uma brincadeira e falam assim, você lutou com o anjo, você quebrou, você foi ferido. Não importa, foi ferido, mas eu recebi a minha bênção. Isso são as brincadeiras mundanas muitas vezes do mundo que faz, entendeu? Mas ele lutou com o anjo e não foi à toa que ele recebeu a bênção de Jacó, usurpador, ladrão, para que Israel. Amém? Então quer dizer, irmãos, a bênção de Deus não são para todos, são para aqueles que querem. Aqueles que querem ser chamados não são para todos, são para aqueles que querem. Não é nem todos que muitas vezes estão em nossa volta que querem realmente, mas não querem. Tem gente que tem atitude e vai ter aqueles que muitas vezes dão trabalho. Na verdade, e para você ver, irmãos, também nessa história que o Daniel
o levita Daniel, o André, perdão, Daniel, Cova dos Leões. Amém, irmãos? O André me levou também, sabe o que? Que Deus ele prova eu e você para a fé. Estavam 12 discípulos em cima do mar. Jesus estava deitado num sono profundo. Aí me chama a atenção, como num sono profundo, né, pastor? Sabendo que o vento estava para tudo quanto é lado, ventania, as ondas batiam. Você acha que quem que não vai acordar? Quem que não vai acordar naquelas águas batendo? Acho que todos. Mas era uma prova que Deus estava dando para eles, para saber que nível que estava a fé deles. Para você ver que Jesus chamou ele do que homens de pequena fé. Você entendeu? Então, muitas vezes Deus coloca eu e você numa prova. Para quê? Para saber aonde está o teu nível de fé, aonde está o teu nível de confiança a Deus. Amém? Muitas vezes aquilo que você está passando, aquilo que você vai passar futuramente, aonde Deus está o quê? Te testando, aonde está a tua fé diante dele. E a Bíblia diz também, alguns versículos diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer agradar a Deus, irmãos, tenha fé nele, que você tudo pode, que ele tudo faz na sua vida. Amém? Então me dá uma oportunidade aqui para agora sim é o Daniel, ele mesmo. Salve, irmãos, a todos. Uma breve palavra que eu quero deixar para os irmãos se encontra em Deuteronômio 31, versículo 8. Diz assim: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanimes. O que diz essa palavra, né? Que o Senhor, todo o caminho que você trilha, o Senhor está na sua frente para te garantir a vitória, né? O seu caminho, o Senhor está te iluminando para que você não venha tropeçar, para que você não venha cair, né? Que Deus somente quer que você se alegre na presença dele, né? Que Ele estará com você em todos os momentos de tristeza, de dor, de luta, de prova. Muitas vezes Deus quer provar a gente pelo passar do dia. Muitas vezes quer saber a tua fé, até onde vai. A prova que você passar, se você vai murmurar, ou se você vai glorificar por aquilo que está acontecendo na sua vida. Deus quer saber se você vai murmurar naquele momento de tristeza. Se você só basta você confiar, se você vai confiar nele, né? Porque Deus, quanto mais prova, Deus dá a vitória mais para frente, né? Deus dá a vitória para você e uma bênção muito maior, né? Que aquilo que você perdeu, né? Que é para você não ter medo daquilo que você perdeu ou daquilo que você não vai. Para você não ter medo daquilo que você perdeu, né? Para que você só basta acreditar em Deus, porque Deus ele tem um plano maior para você, né? Uma bênção maior para a sua vida e para a sua família inteira, que não é para desanimar na presença de Deus quando vier essa luta, né? Só basta confiar na presença dele e para que venha crescer cada vez mais, né? Dando testemunho para muitas pessoas, né? Então essa é a palavra que eu quero deixar para os irmãos. Irmãos, Deus não te abandona, Deus está com você, em nome de Jesus Cristo. Jesus estava junto com os discípulos. Jesus estava por cima das águas, o único que quis ser igual a Jesus ali, mesmo negando ele, mas ele teve suas experiências e depois também fez muitos sinais e maravilhas. Depois que Jesus subiu, né, a Bíblia conta que a sombra de Pedro curava, né? Então Jesus pode fazer grandes sinais e maravilhas através da tua fé. Pense nisso. Murmuração não vai resolver o seu problema.
só vai piorar o seu problema. Amém? Em nome de Jesus. A Bíblia diz bem assim: se você passar pelas águas, você não vai se afogar. Se você passar pelo fogo, você não vai se queimar. Por quê? Porque Ele está contigo. Palavra gloriosa, né? Amém? Está aqui conosco o pastor Roberto, né? Em nome de Jesus. Tem alguns irmãos ali que conhecem o pastor Roberto, que estão na live ali. Ele está conosco aqui em nome de Jesus. Ele foi conosco no monte, sentimos a glória de Deus junto. Amém? E Deus fez grande obra no monte hoje. Saímos revestidos, cheios do poder da glória de Deus. Amém? Então a oportunidade está com o pastor Roberto, em nome de Jesus Cristo. Amém? A paz do Senhor a todos. Que Deus possa abençoar grandiosamente a tua casa, a tua família e o teu ministério. Cremos que certamente Deus tem algo extraordinário para nossas vidas. Deixar uma palavra ao coração dos irmãos que se encontra no livro de 1 Reis, no seu capítulo de número 19, versículo 1 a seguir, que diz: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os seus profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me faça os deuses, outro tanto, se certo, amanhã a esta hora não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou para escapar com vida, e se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto caminho de um dia, e veio, assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se debaixo do zimbro e dormiu. E eis que então um anjo tocou e disse: Levanta-te e come. E olhou, eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e à força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Amém? Deus tem falado nesta live acerca de lutas, acerca de dificuldade, acerca de adversidade. A palavra do Senhor vai mencionar uma história fantástica de um tesbita de Gileade por nome Elias. Quem conhece a história vai saber que Elias tem a sua vida marcada por sinais, por evidências do poder de Deus. Elias vivencia o sobrenatural do Senhor sobre a tua vida. Mas é bem verdade que, apesar de ser profeta, apesar de ser escolhido por Deus, também teve os seus momentos de adversidade, os seus momentos de crise, os seus momentos de provações. Você que nos acompanha pela live também sei que não foi diferente na sua caminhada. Teve momentos que também o adversário se levantou de uma forma extraordinária para te destruir, para abater, para ver a falência do teu ministério. E a Bíblia vai nos dizer que quando agora Jezabel se levanta para tirar a vida de Elias, Elias toma uma decisão essa de fugir para o deserto. Mas o incrível é que todo aquele que foge vai escolher diversos lugares, menos um deserto para se fugir. Mas o fato de Elias estar agora no deserto mostra que o nosso Deus, Ele nos surpreende de forma fantástica, que não importa o lugar que você está, seja ele deserto, vale ou cova, Deus pode realizar os seus projetos independente do lugar. Ei, Deus está me usando para te dizer, a razão e a circunstância que você se encontra não pode impedir a mão de Deus de agir sobre a tua vida. Então fique bem claro que a palavra do Senhor também vai dizer que quando Elias agora ele vai fugir ao deserto, ele vai caminhar por um dia dentro do deserto, e quando ele caminha agora, as suas forças vai se esgotar, e quando Elias agora já não tem mais força humana, ele vai agora se assentar debaixo de um zimbro.
Se você for estudar a fundo, o zimbro não é uma árvore normal de nascer no deserto. Mas entenda uma coisa, irmão: Deus não age com normalidades, Deus não age conforme a ética humana. O nosso Deus é um Deus que vem na contramão da lógica. Se Deus quiser ter um encontro contigo, Ele vai fazer nascer até mesmo um zimbro no deserto. Pode ter certeza que nesta madrugada agora, Deus está usando esta live para ser um zimbro para a tua vida, um lugar de encontro com Deus, para te dizer que o teu projeto, oh glória, não está morto, que o teu projeto ainda continua vivo para a glória do nome do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que agora, quando ele está no zimbro, com as suas forças já se acabando, a palavra do Senhor vai nos dizer que o anjo aparece. E quando agora o anjo aparece, o anjo vai dizer a Elias: levanta-te e come. E a Bíblia nos diz que Elias agora vai se levantar e vai comer, mas vai voltar a dormir. E fique atento, há muitos aí que têm recebido as providências de Deus, que têm sido alcançado pelas potentes mãos de Deus, mas há momentos que Deus te abençoa de forma grande, de forma poderosa, mas você volta a adormecer o teu ministério, você volta a adormecer o teu chamado. Deus está dizendo, assim como disse para Jonas no porão do barco: levanta, desperta tu que dorme, não há tempo de dormir, pois a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra principados e potestade. Mas entenda que mesmo nós sendo falhos e pecadores, Deus não desiste daquilo que Ele nos prometeu, pois está escrito: passarão os céus e terra, mas a palavra do Eterno, ela jamais há de passar. Deus insiste agora a segunda vez, o anjo aparece, e quando Elias agora acorda, ele vê novamente o pão cozido sobre as brasas e água fresca para ele beber. E agora o anjo vai tornar a dizer: Elias, levanta-te e come, porque muito comprido é o teu caminho. Elias vai entender agora que é tempo de caminhar, não é tempo de parar, não é tempo de desistir. Ele sai da condição aonde ele estava e ele vai começar a caminhar agora. E a Bíblia diz que ele caminha 40 dias no deserto com a força daquela comida. Para encerrar, ele chega ao deserto caminhando com a força humana, e com a força humana ele caminha apenas um dia, mas a Bíblia vai dizer que quando ele é alimentado por Deus, ele vai caminhar 40 dias, oh glória. Nesta madrugada entenda uma coisa: a força humana acaba, a força humana ela vai chegar à falência, mas quando Deus ele nos alimenta com algo do céu, ele vai te fazer caminhar por longo tempo, seja no deserto, no vale, aonde você estiver, porque a Bíblia diz que aqueles estavam dentro da fornalha e o próprio Deus caminhou com ele naquela circunstância. Fica tranquilo, Deus está dizendo com o que Ele está te dando nesta madrugada, você não vai parar, você vai continuar caminhando. E a Bíblia diz que o destino de Elias foi chegar ao monte chamado Horebe, chamado Monte de Deus. Entenda, ele entrou no deserto para morrer, ele entrou no deserto ameaçado, mas ele chegou no monte de Deus e experimentou a glória do Todo-Poderoso. Guarda esta palavra no teu coração nesta madrugada. Você pode ter chegado a este zimbro, esta live é um zimbro, mas Deus está dizendo para você: continua, persevera, vai adiante, e Deus está te alimentando e te dizendo: aqueles que esperam no Senhor renovarão as tuas forças. Fique com esta palavra no teu coração, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, irmãos? Palavra abençoada do pastor Roberto, em nome de Jesus, enviado por Deus. Ele pregando, me levou também a uma parte que Elias, desde ter olhado para Deus, ele desviou os seus olhos, sabe para quem? Começou a olhar para aqueles que morreram, Tem pessoas, irmãos, que desde olhar para Deus, ele olha para as pessoas que morreram. Sabe por que eu falo para você? Que quando ele chegou na presença de Deus, ele disse bem assim para Deus: Senhor, olha, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas, eu me sinto só. E Deus, o que me chama a atenção, que ele achou que Deus estava no fogo, Deus estava no trovão, Deus estava no suave.
som suave. E Deus fala bem assim ainda para Elias: que fazes aqui, Elias? Senhor, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas, e eu me sinto só. Ele falou assim: então você volta para o mesmo caminho. Volta, quer dizer, volta onde você caiu. Então você volta lá, você tem Eliseu, vai ungir ele no teu lugar. E tem profetas, tem homens lá que não se dobraram diante de Baal. Então quer dizer, irmãos, olha só no lado espiritual. Olha para você e fala bem assim para você, dentro de você. Fala assim: larga a mão de ser covarde, larga a mão de ser ignorante e olha para Deus. Para de olhar para os outros. Tem pessoas que muitas vezes olham para as pessoas que saíram da igreja e não olham para Deus. Enquanto Elias estava olhando para a mulher que matou os profetas e aqueles que morreram, ele pereceu. Irmãos, como pode um homem pedir: se eu sou homem de Deus, ou se eu sou filho de Deus, sou servo de Deus, que desça fogo do céu? Como que ele vai temer uma mulher? É isso que me chama, olhando a história de Elias, que nem o pastor acabou de pregar aqui. Muitas vezes acontece no dia de hoje. E se nós olharmos no dia de hoje, quem é Jezabel? Pombagira. Quantos profetas estão morrendo na mão dessa pombagira? E ela pegou e falou assim: a mesma coisa que eu fiz com aqueles profetas, eu vou fazer com você. Aí eu penso comigo, era só ele levantar a mão, pastor, pedisse, fazesse que nem, mete fogo nessa mulher. Ele não pediu para que parasse de chover e não parou. Acabe tinha medo dele. E a Bíblia fala, e muitos andam desse jeito, porque Elias, irmãos, Elias, ele fica depressivo, aquela situação que ele estava, é depressivo. Talvez você está no mesmo caminho. Como chama o pastor? Não sai da cama, não sai do sofá, não come, não dorme. Pessoa que não dorme vira igual Elias. Mas quem que pediu para que ele caminhasse? O anjo. Come, bebe, que a tua caminhada é longa. Ele vai, come e caminha. Depois parece de novo, come. Olha para você. Deus tem melhor para você. Não olhe para a mulher. Não deixe ser destruído por causa de uma pombagira. Não deixe você ser destruído porque ela destrói muitos profetas e acha que você é igual a eles. Você é diferente. Você tem intimidade com Deus. É só abrir a boca e falar para o demônio: cair fora. Não vale a pena ficar no sofá, não vale a pena ficar sem comer. Não, eu até concordo, pastor. Você vai concordar comigo sem comer. Se você fizesse um propósito de jejum, de ficar sem comer em cima de um propósito, Deus, me renova, me enche do fogo do Senhor. Eu quero sentir a tua presença, eu quero dons espirituais, eu quero autoridade para pisar na cabeça da serpente. Esse tipo de sem comer, eu concordaria, né? Ficar sem comer fazendo cheninho, não dá, né? Amém, irmãos? Deixa seu comentário, deixa aí
seu pedido de oração. Amém? Tem amanhã sábado, né? É isso? Sábado? Não, sexta-feira. Amanhã é sexta-feira. Sexta-feira. Tá vendo? Sexta-feira, amanhã. Hã? Ah, é. Meia-noite. Já passou de meia-noite, já é 1h15. Amém, irmãos? Então, deixa aí para a gente estar orando. Domingo, o último dia dessa campanha. Diz o pastor Roberto que vai estar aí conosco aí nesses 3 dias aí, né, do monte. Vai estar na live conosco aqui, eu acredito. Amém, irmãos? Então deixa aí seu pedido de oração. Vou estar assistindo, vendo se alguém fez o seu pedido, para me colocar no papel, para a gente estar intercedendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então a paz do Senhor aí para o obreiro Lindomar, que está na live aí, o Alisson. O pastor conhece o Alisson, né? O irmão Alisson, o obreiro Lindomar, em nome de Jesus. O apóstolo Sandro, lá de Londrina, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Irmã Marina Rosa, que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Tá até o pastor aqui. A esposa dele tá. Deus abençoe a esposa do pastor Roberto, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, varão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E o Daniel. Irmão, Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Nós estaremos amanhã aqui nessa live orando e falando de Deus para a tua vida em nome de Jesus. Amém.